Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ele agora? Erga suas mãos aqui em direção a ele e vamos estar intercedendo ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos por esse momento tão glorioso de ministração da Tua Palavra e queremos que Tu estejas abençoando agora, Pai, de uma maneira muito rica e poderosa, a vida do nosso irmão James, para que ele possa trazer o recado do céu, Senhor, que ele seja a boca de Deus agora. Oh, Pai, fala através dele, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e concede a cada um de nós o discernimento, a compreensão, Senhor, daquilo que vai ser colocado, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, e nos revela a Tua palavra e o Teu propósito. No nome de Jesus, assim oramos e assim te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Muita folha aqui, mas prometo a vocês que vai ser dentro do tempo, tá? É porque as minhas vistas ainda não estão completamente restauradas por causa de um implante de lente, mas eu precisei fazer uma letrinha um pouquinho maior para eu poder enxergar. Tá certo? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos sim, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor fará, Pai, em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, Pai, no nosso ministério. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, a nossa vida e pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos levar, Deus, a uma atmosfera mais alta, Senhor Deus, de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, para que possamos amar o perdido, para que possamos cumprir o Teu propósito. Nós te pedimos sim, Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesta noite, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos aqui juntos para comemorar a festa das células, né? E já fomos ricamente abençoado, né? Ricamente. Os testemunhos falam por si. O Edson colocando pela manhã como foi restaurado a vida dele e agora ele já começa a produzir frutos. E isto é bondade de Deus, é os atos do Espírito Santo sobre a sua vida. Não diferente também da Laís, que veio aqui e já colocou o propósito ainda para esse ano. Estamos juntos. Estamos juntos. Não foi diferente também com a Anne, né? Que já colocou também o propósito para o próximo ano, de evangelizar, que Deus dê ela graça, dê sabedoria, sim. E não podendo deixar de falar a respeito da Neuza, que trouxe uma palavra em todo o tempo, e especificando de forma tão clara os atos do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai continuar nos falando nesta noite. Amém? E eu escolhi um tema que está relacionado exatamente às células e os atos do Espírito Santo nas células. E eu gostaria colocasse para mim Filipenses 3:1. Diz assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. É uma segurança para vocês. O que eu vou falar aqui a respeito das células, todos nós que participamos das células já conhecemos. Mas Paulo diz, eu não canso de dizer para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E o Espírito Santo sempre usa tudo isto para nos edificar, para nos avivar, para nos motivar de forma diferente, porque Ele faz nova todas as coisas. E eu queria abrir com vocês o livro de Atos, capítulo 2, versos 42 e 43. Diz assim: eles quem? Os apóstolos, se dedicavam ao ensino, né? Todos ali se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas
eram feitos através dos apóstolos. E o que é uma célula? A célula é um grupo de pessoas que se reúnem e que caminham com um propósito. Qual é o propósito? De nós termos comunhão, a edificação, a oração, com o objetivo de multiplicação. Então, se nós observarmos, não mudou nada. A igreja lá de Atos é a mesma de hoje. Nós somos privilegiados por isto, porque eles dedicavam ao ensino. Nós também dedicamos ao ensino. É isso? Através da palavra de Deus, nós estamos ali edificando a vida um dos outros. A comunhão, também nós nos reunimos, estamos em comunhão. Através dessa comunhão, nós temos sempre, tanto aqui na igreja como nos GCENs, nós temos o partir do pão. Também não tem nada que nos diferencia dos princípios da palavra de Deus. As orações já é uma constância no nosso meio. E eles falam, estávamos cheios de temor. Isso aí é um hábito de uma pessoa que nasceu de novo, ser cheio de temor por Deus, levar Deus a sério. Ter temor a Deus é levar Deus a sério. E muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. Citamos aqui só hoje a quantidade de maravilhas, sinais, prodígios que Deus fez na vida, na família, né, de cada um de nós. Então, isto, nós estamos no caminho certo. Graças a Deus por isso. Nós estamos fazendo e replicando aquilo que fomos ensinados há 2000 anos atrás, praticamente. E eu queria falar com vocês a respeito e pontuar cada um desses propósitos, que é a comunhão, a edificação, as orações, que nos leva também à multiplicação. E começando a respeito do ensino, através da palavra de Deus, nas células, ou também aqui na igreja, nós somos edificados e nos tornamos mais conhecedores dos princípios de Deus para adotarmos na nossa vida e nos nossos relacionamentos da nossa família. Isto se dá através da palavra de Deus, que ela entra na nossa vida e não nos permite ficarmos acomodados. Ela nos incomoda, ela nos tira da zona de conforto, porque Deus quer algo maior, algo melhor para cada um de nós. E tudo isso que eu falei até agora são ensinados nas células, são ensinados aqui também na igreja. Então, nós precisamos prestar mais atenção com relação a tudo aquilo que Deus tem nos dado, a valorizar o que Deus tem nos dado. E a importância de nós participarmos de uma célula. Talvez ainda a gente não entendeu o valor de uma célula, mas é algo tremendamente poderoso e Deus vai nos falando através desses ensinamentos aqui, e é onde também nós crescemos espiritualmente. Para isso, nós precisamos estarmos juntos, andarmos juntos, não é isso? E nós não nos esquecermos de vir à igreja. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Está lá em Hebreus 10, 25. Todos estavam cheios de temor. Desculpe. Não. Hebreus 10, 25. Então, a palavra de Deus nos exorta que nós não deixamos de congregar. É mandamento de Deus. Se Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele nos manda a fazer uma coisa, e nós entendemos que não é assim, há algo errado. Ou Ele não é o nosso Senhor, ou nós fazemos o que queremos. Precisamos, então, ter esse entendimento, nos arrependermos, porque é muito bom estarmos juntos no corpo de Cristo.
Nunca que nós estamos juntos ao corpo de Cristo, nós saímos e dizemos, perdi o meu tempo. Pelo contrário, saí edificado, saí mais santificado, saí com mais alegria no meu coração. Como ouvimos ali a situação do Giovanni testemunhando, né? Eu estou com um problema, eu vou apresentar a Deus. Eu já experimentei isso, Giovanni, algumas vezes, com dor de cabeça, e eu não querendo tomar um medicamento, eu falei, eu vou orar, pus as duas mãos sobre a minha cabeça e orei, e graças a Deus foi embora. Então, Deus faz. Deus ama realizar o sonho do coração dos seus filhos. Então, nós precisamos estarmos juntos como família, né? E veja que já foi colocado aqui que são duas asas, não é isso? A igreja e as células. Então, há um equilíbrio daquilo que é falado com aquilo que é ministrado lá também. Então, nós saímos ainda mais fortalecidos. Por quê? Porque Deus reafirma no nosso coração. Lembra da palavra de Paulo lá? Não canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança. E se Deus nos deu essa estratégia, é porque Deus quer que essa palavra fique muito fixada no nosso coração. E se essa palavra que nós temos ouvido vivificar nos nossos corações, ela nos capacitará a vivermos uma vida vitoriosa. Como foi falado aqui hoje pela manhã, pela Neuza. Temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, mas temos a palavra de Deus que nos conforta, que nos anima, que nos fortalece. E ela citou muito bem os versículos lá de Josué, ele desafiando, seja somente forte e corajoso, não é isso? Tem outro que a pastora falou, seja muito corajoso, e nós precisamos, que eu acho que hoje o mundo que nós estamos vivendo, e a cobrança que nós temos tido, e os meios com que, não vou entrar em política aqui, mas os meios aos quais nós somos envolvidos sem participar e colhemos frutos danosos, é Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos fortalece. Olha o testemunho do Edson, eu passei aqui 1 ano e tanto sem trabalhar. Tem um outro irmão que tem um testemunho lindo. Um dia ele vai dar o testemunho para nós, a respeito de fidelidade também. E nós precisamos, então, ter no nosso coração aquilo que Efésios 5:18 nos diz. Não vos embriagueis com vinho no qual há libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. E por que essa palavra nos chama a atenção de enchermos do Espírito Santo? Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, não sobrará nenhum espaço, estamos cheios, para o pecado entrar. Porque o pecado, ele é a única coisa que nos separa definitivamente de Deus. Definitivamente de Deus. Um câncer não nos separa de Deus. Uma AIDS não nos separa de Deus. Uma depressão não nos separa de Deus. Mas o pecado nos separa de Deus. Então é muito sério. É muito sério. E Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Deus o conhece. Deus o conhece. Nós podemos enganar todos, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. E um dia nós teremos que estar diante de Deus. E haverá um quadro grande de cristal, a minha imaginação, e lá está toda a nossa vida. Não dá para fugir de Deus. Mas há uma vitória sobre isso aí. Quem está cheio do Espírito Santo, vive uma vida vitoriosa sobre o pecado. Em Romanos 6:14, na última frase, diz o seguinte, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês não estão debaixo da lei. E em outras versões diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós.
Isso significa que a graça de Deus sobre as nossas vidas não nos deixa sermos dominados pelo pecado. Ou seja, só pecaremos se quisermos. Só pecaremos se quisermos. Porque há duas coisas bem distintas entre tentação e o pecado. Porque senão a pessoa fala, olha, mas eu não posso andar, não posso olhar para um lado, eu não posso fazer aquilo porque é pecado. Não. Vamos entender que existem duas coisas, a tentação e o pecado. O que é a tentação? Aquilo que todo dia nós sofremos, todos os dias. Às vezes uma mentira que saiu involuntariamente, às vezes um desejo de fraudar alguém, às vezes uma tentação de adultério. Mas são tentações, não são pecados. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13, ela diz assim, não veio sobre vós, vou ler na minha tradução aqui, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Olha quanto Deus é fiel. Deus não permite que o diabo nos ataque, em momento algum. Se estamos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz o quê? Não sobreveio sobre vocês tentação que não seja humana. Não é tentação diabólica. Mas fiel é Deus. E Ele nos conhece, as nossas limitações, nossas fraquezas, nossas debilidades. E a palavra diz, não deixará ser tentado acima do que podeis. Deus conhece a carga que nós conseguimos. E com a tentação, Deus nos dará o escape, o livramento, para que nós possamos suportar aquela tentação e sairmos vitoriosos dela. Amém? Gente, o pecado, ele só acontece quando nós não estamos cheios do Espírito Santo. Somente aí que a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, o vosso adversário. Ele anda de redor buscando a quem tragar. E se ele não encontra em nós um coração perverso, ele não entra. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. O pecado, em relação à diferença da tentação, ele é o consentimento voluntário aos desejos da nossa carne, que é contrário à vontade de Deus para nós. E não há desculpa para o pecado. Porque o pecado, nós intentamos, que é a tentação, e concebemos o pecado. Concedemos que o pecado se concretize. Então, é um ato voluntário meu. Eu desejo fazer isso e vou lá e faço. Eu sei que às vezes essa palavra nos confronta, né? Às vezes ela nos mexe no lugar onde estamos. Mas ela também nos leva a uma transformação de uma vida, de uma natureza humana para uma natureza divina. E tudo isso é ensinado aqui na igreja e no G100. Tudo isso é ensinado. Está baixo aqui, gente? Eu não sei por quê. Tá. Eu gostaria de falamos aqui sobre essas questões relacionadas ao... Opa, está aqui, desculpe. Relacionada ao ensino, à edificação. E agora nós vamos falar um pouco sobre a comunhão, que cada parte é importante, que nós vivenciamos isso no G100. Então, através da comunhão, nós desenvolvemos relacionamentos
maduros, duradouros, de amizades sinceras, e aprendemos a caminhar juntos, nos fortalecendo ao próximo, e somos também fortalecidos por eles. Eu não sei, mas eu tenho esse sentimento no meu coração, que eu estou andando com alguém, que eu levo uma palavra de ânimo, para que a pessoa seja fortalecida. E muitas vezes ela me fala uma outra, que eu saio mais fortalecido do que ela. Então isso é graça, são atos do Espírito Santo, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nós construímos amigos através dos relacionamentos. E depois de um tempo de relacionamento, não sei quanto tempo, nós conseguimos, então, abrir o nosso coração, falar das nossas fraquezas, falar das nossas necessidades, dos projetos, não é isso? E temos ali a certeza de que essa pessoa, ao ouvir as nossas fraquezas e debilidades, ela não nos acusa. Não que elas conformam com o pecado, mas elas intercedem por nós diante de Deus, para que Deus nos livre deste mal, para que nos livre dessa armadilha. Isso é amizade sincera. Lá em Valadares eles usam muito essa expressão: sincero é sem cera, não tem máscara. Não tem máscara, é limpo, é transparente. Não somos perfeitos, estamos em aperfeiçoamentos, mas Deus é bom em todo o tempo. E isto é maravilhoso porque nós podemos ver os atos do Espírito Santo em nossas vidas através das pessoas na célula, na igreja. Temos visto isso todos os dias. Que Deus nos dê sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para percebermos quanto Deus está fazendo por nós e através de nós. Também na comunhão, nós partilhamos o pão à mesa com nossos irmãos. Aqui na igreja, ou nos GECENs, é o que os apóstolos faziam também. Estavam de casa em casa, não é isso? Partilhavam o pão, era tudo comum. Graças a Deus, a gente está exercendo também da mesma forma como eles viveram lá. E é uma alegria estarmos juntos na célula, porque crescemos os nossos relacionamentos de uma forma mais descontraída. Ali, tomando um café, comendo uma broa, ou mesmo, como é que chama o negócio, aquele salgadinho que eu esqueci o nome, que fritou lá, esqueci o nome. Bolinho caipira, né? E ali, de uma forma mais descontraída, nós vamos conhecendo um ao outro, dando risadas. Festa também é local de alegria, é local da manifestação do Espírito Santo. E em tudo o Espírito Santo, ele nos está nos conduzindo, nos levando a sermos mais amorosos, mais compreensivos, né? Sermos mais piedosos, nos importarmos com aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, sermos pacientes, termos os frutos do Espírito em nossas vidas, sendo aplicado através das nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. O amor, a bondade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. E tantos benefícios nós podemos entregar a outras pessoas através das nossas vidas. Nós, desculpa a expressão, somos como um boi. Nós não sabemos a força que temos, porque às vezes nós não entendemos que é o Espírito Santo é quem habita em nós. Não é a força do nosso braço, é o poder do Espírito Santo operando através das nossas vidas. O que me impacta na palavra de Deus é que diz
que uma palavra liberada, ela não volta vazia. Não volta, ela faz aquilo que apraz o coração de Deus. Esta palavra que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e levá-lo ao arrependimento. Essas coisas nós temos em nós, dentro de nós. Somos habitação do Espírito Santo. Somos povo de Deus. E gostaria também de falar a respeito da oração, que é algo tremendo e precioso, mas que Satanás muitas vezes lançam em nós um espírito de desânimo, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Pegamos a Bíblia, começamos a ler, estamos cansados, estamos com sono, dá dor de cabeça. Começamos a orar, já paramos. Mas a coisa mais poderosa que Deus nos deu foi a oração. Olha ali o testemunho do Giovanni. Simplesmente, estou com um problema no meu ouvido. Poderia gastar muito dinheiro com médicos e remédios, que traria para ele futuramente talvez danos no seu organismo. E Deus vai lá e cura. E Deus vai lá e cura. Então Deus é esse Deus misericordioso, bondoso. Ele tem todo prazer em nos abençoar. Todo prazer. Então na oração nós desenvolvemos um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós podemos então louvar a Deus, adorar a Deus, bendizer o teu santo nome. E nos grupos pequenos, a gente tem um grande privilégio de orarmos um pelos outros. Como tem situações para nós orarmos, várias situações, problemas de enfermidade, problemas de depressão, medo, insegurança, ataques espirituais, tudo isso acontece. Mas nós oramos e crendo que as pessoas vão ser curadas. Porque a palavra de Deus diz, acho que em Marcos 24, 11 ou 11, 24, diz assim: tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, creiam que receberam. Temos que ter fé. Temos que ter fé. E Deus vai fazer. Oramos também pelo nosso cônjuge, nossa família, pelo crescimento da célula. Oramos pela prosperidade financeira. Já viu um homem ou uma mulher, mas em especial o homem, que tem uma situação financeira desestabilizada e ele tem o equilíbrio em todas as coisas? Dificilmente. Dificilmente. Por isso precisamos orar pela vida financeira. Porque como homem, Deus o criou para ser o provedor, não que a mulher não possa ser, mas isso está no DNA dele, está na natureza dele, em trabalhar e em levar a provisão para casa. Ele sente honrado, ele sente prazer, ele sente alegria, e isso indifere do tempo que ele vai gastar para produzir e prover os recursos necessários para dentro da sua casa. Produz alegria no coração do homem. Então, precisamos então de uma vida financeira também próspera. Oramos pelos pastores. Sabe que eles são os mais necessitados entre todos nós? São os mais atacados. Por quê? Porque são os que mais envolvem no reino espiritual. Então nós precisamos cobrir a eles de oração. Cobrir a eles em todo o tempo. A gente tem por costume na nossa casa, todas as noites, todas as manhãs, orarmos por vocês e por toda a casa de vocês. Isso é um compromisso que a gente tinha lá. E graças a Deus, Deus tem sustentado esses homens que tem colocado na brecha para fazer a obra de Deus. E muitas outras coisas. A célula, como eu já disse, é um instrumento maravilhoso e poderoso
que o Senhor nos deu, onde também nós temos a liberdade de tirar nossas dúvidas. Aqui na igreja não dá para tirar as dúvidas. Ô, gente, estou na última folha, eu falei com vocês, vou dentro do horário, tá bom? Fique tranquilo. Jesus está no barco. Então, só que a folha aqui não está no lugar. E agora eu quero falar com vocês a respeito da edificação, da comunhão, através da edificação, da comunhão, da oração, do evangelismo, certamente nos levará à multiplicação. Mas nós precisamos ter essa ação. Precisamos ter esta ação. De quê? De edificação, estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus. Da comunhão, estarmos sempre juntos para sermos fortalecidos e fortalecer os outros. Da oração, que é o poder de Deus agindo através das nossas vidas. E Deus é fiel, que quando nós evangelizamos, a palavra dele não volta vazia. Então, há multiplicação. Há multiplicação. Nós precisamos crer e andar nesses caminhos. Em Atos 2:47, versos B, tem um A, B, diz assim: o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não somos nós que acrescentamos, é Deus, é o poder dele, é a misericórdia dele, é a ação do Espírito Santo. Mas Deus usa nossas vidas para que nós sejamos canais de bênção para as pessoas. Eu já falei isso aqui antes e volto a falar. O mundo está esperando por nós. Nós, como igrejas de Jesus Cristo, somos a resposta para o mundo. O mundo não tem esta comunhão. O mundo não tem essa edificação. Certa vez eu morava numa casa muito grande, eu estava na varanda, em cima, 2 andares, e tinha muitas plantas assim na varanda, e eu vi 2 pessoas vindo caminhando, 2 homens. E eles, um conversando com o outro, disse: olha, a minha mulher me deixou, e eu estou assim, desesperado, não sei o que fazer. Ele falou: rapaz, esquece isso, larga para lá, você vai encontrar uma outra muito mais bonita e mais nova. Isso o mundo nos ensina, se nós cairmos no curso deste mundo. Mas que Deus nos livre do curso do mundo. Porque no mundo cristão é assim: vamos lá, vamos orar, vamos crer que Deus vai restaurar. Se Deus floresceu a vara de Arão, como é que não pode florescer o amor no seu coração? Se Deus levantou de um vale de ossos secos para um exército, não pode transformar a vida de vocês? Não pode transformar o lar de vocês? Ah, mas o amor morreu. Deus ressuscitou a Lázaro, ressuscita também o seu amor. Todas essas promessas de Deus estão ao nosso dispor, todas elas. E nós não podemos ficar alheios a essas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. São coisas muito preciosas. Precisamos avançar na força do Espírito Santo e arrancarmos essas almas que estão caminhando solenemente, dia após dia, para o inferno. E lá não há arrependimento. Lá não tem a presença do Espírito Santo. As pessoas pedirão para morrer e não haverá a segunda morte. E é eternamente. Então nós precisamos ter a consciência que Deus está nos falando, através do Espírito Santo, que nós precisamos ter temor por Deus, que nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é um erro. Isso é um erro.
Como nós podemos dizer que conhecemos a Deus se não conhecemos a palavra dele? E nós conhecemos a Deus somente através da palavra dele. É uma contradição que não tem uma explicação lógica. Mas alguém pode dizer assim: olha, eu não sou dirigente, eu só pertenço ao grupo, eu vou lá, eu não tenho nenhuma responsabilidade com relação à célula. A minha função é ir lá e participar, e ir embora para casa. Dever cumprido, joinha? Errado. O Espírito de Deus nos deu dons. O Espírito de Deus nos deu dons. Qual é o seu dom? Pelo menos um. Qual é o seu dom? É o de serviço? É o de oração? É o de comunicação? É o de discernimento? É o de evangelismo? É o de louvor? O que você sabe fazer? Ou outras áreas que eu não citei aqui. Se é o de serviço, se disponha no G100. Chegue mais cedo. Organize a mesa. Coloque uma toalha bonitinha. Se puder, um jarrinho de flor. Uma água gelada. Os copos lá disponíveis. Isto é serviço ao reino de Deus. É abençoar o reino de Deus. Com pequenas coisas. Que faz toda a diferença para Deus. Porque conhece o nosso coração. Ah, mas eu não tenho esse dom. Eu acho que o meu é de comunicação. Maravilha. Pratique a comunicação. Se disponha dentro do grupo e fala: a partir desta semana, eu vou comunicar com todos os integrantes. Eu vou comunicar o dia da nossa célula. Eu vou pegar os eventos da igreja e vou mandar para cada um, para que todos eles possam conhecer o que está acontecendo na família Comunidade da Graça. Eu vou fazer isso com excelência, porque eu vou estar fazendo para Deus, não é para homens. E outras coisas mais que quem mexe na mídia lá sabe o que pode fazer. Não é isso? Mas depende do nosso coração. Depende do nosso coração. Ah, eu tenho um dom de discernimento. Maravilha. O que Deus falou para você? O que Deus te mostrou? Leve ao grupo. Vamos juntos entender o discernimento. E se é para livramento, vamos orar. E Deus vai trazer o livramento. Certa vez, na Comunidade da Graça, o pastor Horácio estava lá e uma mulher chegou e falou: pastor, eu passei a noite orando por vocês. Eu vi um acidente muito grande com a sua família. E ele entendeu isso. Ele falou: vamos orar. E orou. E aconteceu o acidente. Com a Camila, a filha mais nova. Ela cortou os lábios assim, ficou com o lábio muito inchado, o carro virou. Então, livramento de Deus, através de um discernimento que o Espírito Santo trouxe. Nós somos corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Evangelismo, quanto nós precisamos, né? Para que a igreja cresça. Evangeliza. Fala: mas eu não sei cuidar de pessoas. Evangeliza, convida, traz. O grupo vai cuidar. Cada um com a sua parte vai cuidar. Não falamos aqui? Um vai orar, o outro vai servir, o outro vai comunicar, o outro vai discernir. Vamos evangelizar. Ah, eu sei tocar violão. Maravilha. Vamos providenciar o louvor. É lindo o louvor. Quando não temos, a gente faz lá, né, Edson? Na casa lá do Dodô e da Valéria, no YouTube. Mas se tem um violão, legal, graças a Deus por isso. Então, a responsabilidade do G100 é de cada um de nós. A célula tem que ser viva. Nós precisamos participar,
é necessário participarmos ativamente. Tem lugar para cada um de nós. Que nós possamos entender isso. Entender, eu não estou fazendo. Lá na casa do Dodô e a Valéria, o nosso G100, eu não estou fazendo isso para o Dodô e a Valéria, estou fazendo para Deus. Amando o meu próximo. Não é isso que é o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo, amando o próximo. Como a Dodô e a Valéria se dispôs a abrir a porta da casa. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Então nós temos coisas tremendas para poder fazermos. E cada um de nós, sendo líderes ou não, nós devemos e podemos participar ativamente da célula. Eu queria dar um testemunho de uma pessoa, o que uma coisa simples pode fazer na mão de Deus. Certa vez, na Comunidade da Graça, em Valadares, à noite, um homem saiu de lá e falou, queria dar um testemunho. Aí o pastor Horácio falou, pois não. Era uma pessoa sensata. Ele falou, olha, eu vim aqui para conhecer a Comunidade da Graça. Eu entrei por aquela porta central ali e olhei a igreja e uma pessoa veio me cumprimentar e me deu um abraço. E eu te falo com vocês que eu me senti constrangido, porque ninguém nunca me abraçou dessa forma. E eu sentei, e ali eu olhei, eu ouvi a ministração, e falo com vocês que eu gostei. Fui embora, e aquilo me incomodou. E depois de passado um bom tempo, eu voltei. E eu fui recebido da mesma forma. Ele falou, eu senti o amor de Deus. Eu senti uma pessoa valorizada. Eu senti uma pessoa amada. E eu sentei novamente e ouvi a palavra de Deus e eu fiquei maravilhado. Desde aquele dia até hoje, ele falou, nunca mais deixei de vir à Comunidade da Graça. E eu queria fazer uma proposta para vocês, eu já fiz isso antes. Mas eu creio que a família Comunidade da Graça, aqui em São José dos Campos, já falei isso para o pastor, nós vamos crescer muito. E a proposta é essa, simples, poderosa e objetiva. Desculpe se eu fiquei um pouquinho emocionado. Cada um de nós alcançarmos um perdido. No final do ano, as pessoas não caberão aqui. Creio que Deus cumprirá isso nas nossas vidas. A resposta disso vai ser como reagiremos diante daquilo que Deus colocou em nossas mãos nesta noite. Espírito Santo, eu sei que Tu és Deus. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus todo-poderoso.
E eu sei, Pai, que esta palavra tocou nos corações dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs, assim como tocou no meu coração. Para que nós venhamos nos importar com o perdido, que não conhece o Senhor, ou que conhece somente de ouvir falar, mas não tem um relacionamento íntimo contigo, nem com a tua palavra. E é nossa responsabilidade, Espírito de Deus. Fazemos a tua obra, o Senhor nos confiou isto. E pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégia, nos envie aqueles, Senhor Deus, que vão sendo salvos, sabendo, Deus, que esta é a tua vontade, porque o Senhor diz que não deseja que nenhuma alma se perca. Usa nossas vidas, Pai, mas aprova-nos, ó Deus, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas se estamos cheios do teu Espírito Santo, então nós podemos sermos santos como o Senhor é santo, pois assim diz a tua palavra. O nosso nome estará escrito no livro da vida, e nós não somente veremos o reino de Deus, mas entraremos no reino de Deus para vivermos com Cristo para sempre. Pai, nos ajude. Tira de nós, Deus, toda preguiça, todo comodismo. Tira de nós toda justificativa. Tira todo, Senhor Deus, aquilo que tem nos atrapalhado de fazermos a tua obra. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas um espírito de ousadia, o qual clama, Paizinho amoroso, eis-nos aqui, assim como declarou Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Cumpra os teus propósitos através da minha vida, Senhor Deus, da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. O ano está terminando, é verdade. Mas no final do próximo ano, nós testemunharemos, até sem palavras, pela quantidade de vidas que foram alcançadas. Continue abençoando, Deus, a cada um de nós, abençoando as nossas famílias, nos levando, Deus, a cada dia, a sermos santo como o Senhor é santo. A vivermos, Deus, uma vida onde as pessoas poderão olhar para nós e dizer grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso estamos alegres. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E em tudo nós te bendizemos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.